Bom dia a todos. Eu agradeço muito a Cristina e a toda a mesa pela compreensão aí no desafio com a tecnologia. Bom, agradecer mais uma vez pelo espaço. Meu nome é Karina Santos, sou coordenadora de Mídias e Democracia do ITS Rio, Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro. O ITS Rio é um instituto de pesquisa sem fins lucrativos que tem atuado nos últimos 10 anos com o objetivo de garantir que o Brasil possa responder, o Brasil e o global possam responder de forma mais criativa e apropriada aos desafios que a tecnologia vem nos trazendo, né? Então, minhas colegas de mesa e meu colega já trouxeram vários pontos fundamentais aqui, e eu queria compartilhar aqui um pouco na minha fala hoje, um pouco de caminhos, estratégias e ideias para a gente lidar com esse problema que estamos falando aqui nessa manhã. E é importante dizer que esse problema é gigante, né? Acho que a fala dos meus colegas apresentaram isso, e que não existe bala de prata, né? Não existe uma solução única para resolver esse desafio, e que sozinhos a gente não tem como, né, lidar com esse desafio. Então, eu trouxe esse enquadramento aqui que Lawrence Lessig, nos anos 2000, propôs de pensar de forma mais ampla quais são as forças que regulam o ciberespaço, né? Vários aqui mencionamos aqui a importância da regulação, mas para que a gente possa pensar regulação, inclusive no sentido mais amplo, entendendo que a regulação, por estrito senso, sozinha, ela é fundamental, ela é imprescindível, mas que sozinha ela também não vai solucionar esse problema gigante que nós temos. Então, Lawrence Lessig propõe aqui 4 forças para a gente pensar nesses caminhos para regular o ciberespaço e, aqui no nosso tema, para lidar com o problema da desinformação. Então, tanto a força, o direito, a regulação do direito, estrito senso, no sentido mais duro que a gente entende, como ela é fundamental e complementar. Então, várias das ações aqui que a gente mencionou, elas não vão ter eficácia sozinhas, né? Elas precisam dessa regulação, como também economia, né? A força do mercado, a regulação do mercado. Então, quais iniciativas que a gente pode pensar que elas vão estimular ou desestimular, né, a desinformação. Então, quando a gente está falando, por exemplo, da importância de desmonetização de conteúdo malicioso, quando nós estamos falando também de estratégias que pensem em seguir o dinheiro, né, estratégias de follow the money, de chegar à raiz do problema, entendendo como também a Thaís compartilhou para a gente, né, de que mentira tem preço e mentira custa caro também, né? Falar com muita gente custa caro, seja na TV, seja no rádio, na internet, ela também continua custando muito caro, né? E sociedade e tecnologia, né? Vou falar um pouquinho mais aqui do que seria essa força da sociedade, que é a via das normas sociais, né? Normas sociais, Lawrence Lessig entende como uma segunda força de regulação, que são entendimentos e expectativas, né, da sociedade que possam vir a estimular e desestimular comportamentos. Não ali centralizados em uma instituição que vai fiscalizar o cumprimento daquele comportamento, mas quais são as práticas que a gente pode incentivar para uma boa saúde do espaço online, né? Então, hoje a gente tem práticas, inclusive, muito nocivas no ambiente virtual, que estimulam comportamentos nocivos, né? Então, a cultura do cancelamento, que chegaria a linchamentos virtuais, né? O discurso de ódio, né? O caso dos fóruns de discussão, os chãs que têm servido muito de uma arena onde esses discursos de ódio acontecem. E, no final do dia, isso a gente tem visto nas pesquisas que promovem uma grande autocensura, principalmente de jornalistas, defensores de direitos humanos, que muitas vezes, em nossas pesquisas, entrevistas realizadas pelo ITS, o que a gente escuta é que muitas vezes no risco de falar e se pronunciar sobre temas que você sabe
que você vai ser atacado ou atacada, muitas vezes se opta pela autocensura. E como isso impacta não só a liberdade de expressão, mas a nossa liberdade de imprensa. Então, quais são essas normas sociais que estão estimulando essa autocensura, né? E não só falando aqui da autocensura, mas falando da violência em prática, né? Entender hoje que quando a gente fala de ambiente offline e online, essa separação a gente usa de forma, hoje em dia, muito mais explicativa, educativa, metafórica, porque ela está imbrincada, né? Então, as violências que a gente vê no ambiente offline, né, no ambiente online, elas são continuadas, muitas vezes multiplicadas, intensificadas, né? Então, violências online de gênero, né, candidatas e parlamentares relatam sofrer com frequência, né, ataques, sejam eles ataques nas redes sociais ou até realmente ataques mais graves, ameaças, etc., como o episódio nessa semana com a nossa deputada estadual, né, Renata Souza, no Rio de Janeiro. Então, que infelizmente são casos que toda semana a gente sabe de um novo caso, né? As denúncias de racismo, né, de apologia e incitação a crimes de racismo, como isso tem aumentado, como também outros crimes de ódio em geral, então aumento de denúncias de LGBTfobia, xenofobia, intolerância religiosa. Então, como que a gente pode estimular outras práticas? Então, iniciativas de educação midiática, como foi muito falado aqui na mesa, como a iniciativa do Instituto Fala, né, como elas são fundamentais para a gente pensar o futuro que queremos, e elas precisam ser valorizadas e pensadas enquanto políticas públicas, em conjunto com outras práticas regulatórias, para que a gente possa criar outros comportamentos, incentivar outros comportamentos. Então, nessa pesquisa que compartilho com vocês, a Ablatan, que pode ser encontrada no site do ITS, que foi uma pesquisa realizada com jovens de escolas públicas para entender como os jovens compartilhavam e consumiam informação. E a gente teve a feliz notícia em perceber que os jovens, cada vez mais, eles se preocupam com a informação que consomem, eles estão interessados em verificar a informação, então que há muita preocupação, mas que também há muita esperança ao pensarmos em educação midiática como forma de construir o espaço que nós queremos. Então, iniciativas como Redes Cordiais. Redes Cordiais é uma organização que educa influenciadores no combate à desinformação e discurso de ódio, acreditando que, através desses influenciadores, nós podemos educar para milhões. Se, né, influenciadores eles possuem um melhor comportamento nas redes sociais, pode ser que seus seguidores também tenham melhores comportamentos. E outras iniciativas, como os do Instituto Vero, de contranarrativa, construção de contranarrativa, também como o Instituto Fala, né? E aqui uma iniciativa nossa do ITS, o Amazonômetro, que foi a construção de um monitoramento ágil sobre o debate público da Amazônia, que servisse para organizações de clima ter mais contato com dados do que se debate nas redes sociais e como, a partir desses dados, eu posso comunicar melhor. Eu posso ter uma comunicação de clima mais eficaz, né? Conectar a nossa inteligência de produção de dados a quem realmente precisa desses dados, quem está na ponta, comunicando em seus territórios. Então, no Amazonômetro, a gente teve a oportunidade de construir dashboards de monitoramento do debate climático, tudo que se falava sobre a Amazônia, né? O DX foi um grande parceiro nosso, o João Guilherme foi um dos grandes parceiros nossos nesse projeto, como também traduzir esses dados de forma mais simples, corrente de WhatsApp, newsletter, como que a gente pode passar para quem está na ponta, fazendo comunicação de clima, né, os nossos dados de quem pesquisa dados de redes sociais, né? E, por fim, o quarto eixo que Laura Lessig coloca ali como uma forma de regular o cyberespaço é pensar a tecnologia. E aqui pensar a tecnologia enquanto arquitetura mesmo, arquitetura tecnológica, né? Arquitetura da nossa casa. Quando nós estamos, por exemplo, no nosso quarto, né, nós tendemos a descansar, a relaxar. Quando nós estamos no ambiente do escritório, o ambiente que nos coloca mais em posição de trabalho. E a arquitetura das redes sociais, ela é também similar. Que espaço é esse nas plataformas digitais que estimula ou desestimula comportamentos? Então, a gente fala, por exemplo, da ditadura do dedão.
né, os feeds infinitos de redes sociais que estimulem que nós passamos o nosso tempo ali consumindo, ou aquele engajamento, né, de emojis de ódio ou emojis de coração que estimulam esse sentimento que muitas vezes pode levar a episódios, inclusive, de linchamentos virtuais, como no caso do discurso de ódio. Então, que arquiteturas são essas e como a gente pode debater essas arquiteturas, né? Será que essas arquiteturas, não é possível pensarmos em arquiteturas mais transparentes, por exemplo, em práticas de relatório de transparência sobre o que acontece na internet, sobre o comportamento inautêntico, os famosos robôs na internet? Será que a gente não pode pensar arquiteturas que criem barreiras, fricções, e que hoje elas já existem em determinadas plataformas, né? Então, por exemplo, você vai compartilhar esse conteúdo sem ler realmente e aparece esse aviso quando você não clica no link. Então, etiquetas públicas para conteúdos falsos e inverídicos, links para fontes confiáveis, para que a gente possa pensar que debater esses espaços também vai ser fundamental para entender quais vão ser os comportamentos que vão acontecer ali, né? E aqui, uma das iniciativas, né, que a gente pensa em tecnologia é o Pegabot, um projeto do ITS Rio, né, que nós criamos uma ferramenta de detecção de comportamento automatizado nas redes sociais, em especial no Twitter. Então, é um algoritmo que identifica a probabilidade de determinados perfis serem bots, ou ter alguma influência de bot, né? Nós temos atuado aí nos últimos 4 anos em parceria com o setor público, de forma bastante multissetorial, com a imprensa, na visibilidade, né? Na promoção da transparência desse fenômeno nas redes sociais e como isso impacta o debate público, como isso impacta a nossa democracia, né? Então, é uma ferramenta que ficou disponível ali nos últimos 4 anos, 3 anos, e que o que eu queria finalizar a minha fala é que muitas dessas iniciativas que eu compartilhei com vocês, inclusive o Pegabot, o Amazonômetro, elas estão sendo impactadas hoje, né, devido ao fechamento dos dados públicos das plataformas, o fechamento das APIs. Então, por exemplo, né, o Pegabot, uma ferramenta que funcionava ali no Twitter, né, nós temos ainda formas de funcionar, mas com funcionalidades limitadas e muito mais difíceis devido ao processo de fechamento dos dados públicos, fechamento da API após a compra da plataforma pelo Elon Musk. Então, deixar um ponto de atenção aqui, que isso precisa ser bastante debatido, porque enquanto muitas das nossas pesquisas aqui apresentadas hoje avançaram muito nos últimos anos, né, muitas instituições, a sociedade civil e a academia desenvolveu muitas metodologias para a gente conseguir monitorar o que acontece na desinformação, no debate público. E hoje isso está sendo impactado, porque avançamos muito e hoje estamos caminhando para um limbo da transparência das plataformas. Muitas estratégias criadas estão sendo interrompidas, muitas das metodologias criadas hoje não podem ser aplicadas por causa desse cenário. Então, por exemplo, no período eleitoral que se aproxima, né, nós vamos ter uma eleição muito menos transparente nas redes sociais esse ano do que no último período eleitoral, do que nas últimas eleições. Então, isso é muito preocupante. Então, já que a gente está aqui no parlamento, que a gente possa debater, né, como a Cristina falou, que a gente não tem como se aprofundar aqui em relacionado a texto, né, de qual regulação queremos, qual regulação será possível, qual texto será possível, mas que a gente possa pensar com urgência na importância da transparência e do acesso aos dados públicos para fins de interesse público, da pesquisa, da sociedade civil, do jornalismo, porque senão nós teremos um apagão nessas eleições e em todos os momentos que nos cercam aí nos próximos períodos. Muito obrigada mais uma vez pelo espaço.